Vamos lá. Agora nós vamos aproveitar o código do último vídeo que falava de map e set e vamos ver como usar o unordered map e o unordered set. Muito fácil. Trocou aqui, ó. Aí eu venho aqui, eu vou fazer meu mapa, mesmo mapa do último vídeo, unordered map. E o nosso set vira um unordered set. O resto não precisa mudar não, ó. Continua fazendo aqui a associação Edileno 2, José 5. Mesmas coisas, mesma sintaxe, aqui a função find continua existindo, né, o método find. E tudo que a gente viu aqui continua valendo. Aí troquei aqui, deixa eu ver o que mais. Vamos procurar todo lugar que tiver map. Eu tenho que trocar. Ou set. Unordered map. Acho que agora acabei aqui. Vamos ver se funciona aqui a compilação. Aí compilou. Agora deixa eu ver aqui. Vamos ver novamente aqui, ó. Compilei, executou. O programa funcionou. Vamos ver o programa, só acompanhar o programa aqui para ver o que ele fazia rapidamente, mas com isso eu terminei de explicar como usa, né? É igualzinho o vídeo passado. Então eu criei o unordered map, coloquei aqui dois valores, fiz uma continha com esse x, fiz um find por José, aí perguntei se encontrou ou não, do mesmo jeito que antes, imprimi essa mensagem. Aqui iterei sobre o meu unordered mapa. Aqui eu fiz uma inserção de 10 elementos no meu set, usei a função insert. No final, iterei sobre ele para imprimir valores e usei aqui o unordered map com iterator para iterar pelo meu container no jeitão antigo. Então vejam, sintaxe não mudou nada, mas o que mudou agora? Assim como a especificação de C++ para map não especifica como vai ser implementado, mas as condições de contorno levam a uma árvore com balanceamento, provavelmente vermelho e preto, eventualmente pode ter uma árvore AVL, por exemplo. Do mesmo jeito, quando as especificações do unordered set e do unordered map levam a um hash. Por quê? Porque na especificação você espera caso médio O de 1 para inserir, remover e pesquisar. E que estrutura de dados que a gente conhece que tem essas propriedades, caso médio O de 1 para inserir, remover e pesquisar? O hash, né? Desculpa, o hash. Além disso, esse container não exige que você percorra de forma ordenada. Então você vai inserir os dados e na hora de mostrar e iterar, vai vir na ordem que a pessoa que implementou desejar. Isso dá flexibilidade para você usar um hash. O hash nós sabemos que o hash é uma estrutura de dados muito rápida, muito boa. Então é uma alternativa. Como que implementam esse hash? Provavelmente é com encadeamento, hash com encadeamento. Sabe-se que tem uma função chamada murmur hash, que ela é a função que as implementações de unordered map costumam usar. Então você pode procurar na internet murmur hash e você vai ver uma função hash que é boa, bastante usada, robusta, que costuma ser usada por implementações de unordered maps. O que mais que eu posso falar para vocês? Minhas observações sobre o unordered map em particular indicam que toda vez que você insere um elemento nele, ele vai inserindo num vetor de chaves, numa espécie de vector de chaves que vai crescendo na medida em que você insere elementos, né? Eu vou olhando a implementação, então internamente ele tem ponteiro para um vetor de elementos que vai sendo alocado e cresce dinamicamente, seria uma espécie de vector com as minhas
chaves, os meus dados, né? Meus dados, na verdade. Então, por exemplo, se você faz esse unordered map aqui, string int, os dados, tanto da string quanto da int, estariam ali no vetor. E você tem o hash em si com ponteiros para esses elementos do vetor, para posições desse vetor. Então, o desenho é, você tem um vetor que tem os dados e você tem a estrutura de hash com encadeamento separada. A tabela hash precisa crescer de tempos em tempos e isso vai exigir reordenação do hash de tempos em tempos. Reorganização, né? Não reordenação, porque hash não é ordenado. Mas, por isso, aquelas coisas que a gente falou para o vector valem muito aqui. O reserve, você pode usar o reserve quando você for criar um unordered map, usar o reserve já para avisar qual vai ser o tamanho dele, e isso permite, né, que o hash já seja criado com o tamanho mais ou menos próximo da quantidade de chaves que você vai inserir. Então, se vai criar um unordered map para inserir mais ou menos 1 milhão de chaves, dá logo um reserve para 1 milhão, e isso vai permitir que ele já nasça grande. Isso é bom. Isso aumenta a velocidade do seu hash. Tende a aumentar a velocidade do seu hash, principalmente nas operações de inserção. Na busca, não vai mudar muito. Isso é o que eu tinha para falar de unordered map, mas como aqui nós estamos num clube de programação, a ideia é que vocês usem esse pontapé inicial para estudar mais e entender melhor esses containers. E esses são os containers básicos mais usados do C++. Tem o unordered set e o unordered map. Aí você tem o map e o set. Esses últimos aqui, esse último aqui, hash, o anterior do vídeo passado, a árvore vermelho e preto, e você tem o vector. Se vocês lembrarem de como é uma estrutura de hash, no mínimo você tem a tabela hash, é um vetor de ponteiros que aponta para o início de listas encadeadas, e cada nó lá de lista encadeada dentro do hash também tem um ponteiro. Então o hash, assim como as árvores vermelho e preto, ele implica em estruturas de dados a mais. Esse fato dos dados ficarem efetivamente num vetor e dentro do hash você ter ponteiros para eles, facilita o rehashing das implementações, mas faz com que o seu hashzinho tenha um ponteiro a mais para elementos logo que ele é criado. Então o hash, quando é criado, já começa gastando muito bytes. Se você tem muitos hashes pequenininhos, tende a ser ineficiente. Se você pensar nas três opções hash, árvore vermelho e preto e vetor, e pensar, por exemplo, eu quero carregar um monte de chaves para a memória, elas vão poder ser ordenadas e depois vão ficar ali num servidor sendo consultadas o tempo todo. É muito provável que o vetor seja a melhor opção. Por quê? Nos dias de hoje, se for muita chave, economia de memória é importante. E se você não vai ficar fazendo alterações, o vetor é uma super estrutura de dados. Então o vector é muito bom. O vector é muito rápido na busca. Você pode medir velocidade, vai ver que não vai ter muita diferença de velocidade entre busca binária num vector e busca num unordered map. Mesmo para um conjunto muito grande de chaves, você não vai ver muita diferença de velocidade. E ele é bastante econômico, ele não tem esses ponteiros extras aí gastando memória. Você vai se surpreender menos com a quantidade de memória que um vector usa, principalmente se você der um shrink no final dele, e vai ser mais eficiente. O hash é muito bom, o unordered map, quando você vai ficar inserindo e removendo coisas ao longo do tempo. Tá? Então, se ao longo da execução do programa você precisa ficar fazendo inserções na estrutura de dados, ela é uma estrutura mutável ali ao longo do programa, bastante. Aí o vector deixa de ser tão competitivo, porque ele não é bom para alterações. E o unordered map pode começar a ser interessante. Se você exige ordenação, pode ser que a árvore vermelho e preto, o map e o set sejam bons. Além disso, a árvore vermelho e preto, elas não tem esse problema de
ter que criar uma tabela hash, que pode precisar de folga e etc. E ela tende aí a se ajustar melhor ao crescimento da quantidade de elementos do que um hash. Então pode ser um ponto para se pensar na hora de decidir entre uma estrutura e outra. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês experimentem e pensem ao longo dos nossos exercícios futuros de programação, desafios com algoritmos, qual a melhor estrutura para cada caso. Pense sempre, pense nas estruturas de dados que vocês já conhecem e como é que a gente vai escolher cada uma delas. Essas dicas valem para outras linguagens de programação, não é só para o C++. Vale para o Java, se você programa em Java, tem que saber usar os containers corretos. Vale para o Rust, vale para o Go, porque você sempre vai ter versões desses containers nas diversas linguagens de programação. Por hoje é só.